Agora, rapidamente, um exercício para explicar o comando leia. No vídeo anterior, nós vimos que um valor é atribuído à variável através do comando de atribuição, né? Ou seja, nós colocamos um valor na variável, no espaço de memória endereçado pela variável, através do comando de atribuição ou através do usuário digitando um valor no teclado. Então a gente vai ver nesse exemplo como realiza esse tipo de operação, instrução de comando no algoritmo. Então nós temos aqui um problema. Cada degrau de uma escada tem x de altura, a altura x do degrau, ok? Faça um programa que receba essa altura e a altura que o usuário deseja alcançar subindo a escada. Calcule e mostre quantos degraus o usuário deverá subir para atingir seu objetivo, sem se preocupar com a altura do usuário. Esse é um exercício um pouquinho mais complexo do que nós vimos no vídeo anterior, tá? Mas não pode ter medo, tem que ler 1, 2, 3 vezes até entender o que realmente está se pedindo. É aqui, exatamente nesse ponto, que eu digo que vocês estarão começando a criar raciocínio lógico para a solução de problemas, tá? E uma pessoa é bem remunerada através da sua capacidade de resolução de problemas, ok? Então, se num primeiro momento você já coloca um obstáculo, né? O objetivo deste curso é fazer com que vocês quebrem esse obstáculo e comecem a entender, ler, interpretação de texto é fundamental e resolver. Vocês vão ver que no final das contas o problema é simples, para quem sentiu dificuldade à primeira vista, tá? Para quem saiu dos exercícios anteriores e está chegando neste agora. Ou seja, o problema, cada degrau tem a altura x em centímetros. A pessoa, o usuário, vai ter que digitar a altura que ele quer subir. A altura que ele quer subir. Tá certo? E aí eu tenho que saber quantos degraus são necessários para se atingir essa altura. Tá? Então vamos começar aqui no algoritmo. Então eu declarei 3 variáveis aqui, né? Alt, usu, resu. Aqui vem um problema em programação. Cada um pode escolher o nome da variável, do identificador que quiser, mas às vezes nem sempre ele é tão compreensível assim. Então, nesse sentido, a gente tem que ter alguma forma de deixar mais claro para quem lê o código-fonte entender o que está sendo escrito, né? Então, nesse sentido, tem os comentários. Comentários têm a finalidade de documentar o seu código-fonte. Geralmente não são lidos pelos compiladores e interpretadores. As formas de comentários podem ser diferentes, dependendo do tipo de linguagem de programação utilizada. Olhem aqui o nome das variáveis, por exemplo, né? A princípio, você pode não entender. Aqui, ó, quando no meu código-fonte, lá na linguagem C, quando a gente vai ver logo a seguir, eu colocar essas 2 barras na frente, quer dizer que isso aqui não vai ser interpretado, compilado, a compilação vou definir mais adiante também, pelo compilador, ok? Então isso aqui não está valendo para o algoritmo, para o programa, ok?
Agora, quando é colocado depois de um comando, na primeira coluna vem, né, comandos efetivamente, então esse aqui é executado e depois vem um comentário, né, do que está fazendo esse comando, ok? Agora aqui está tudo em comentário, tá? Então esse comando aqui não é realizado, esse comando ele é realizado e tem essa explicação do que está acontecendo, tá? Quando o comentário é maior um pouco, mais linhas, então a gente pode utilizar outra anotação, que é começar com barra asterisco e terminar com asterisco barra, ok? Então, esse trecho aqui, ele não faz sentido nem para o algoritmo, nem para o código-fonte. Então, voltando aqui, né, para o nosso algoritmo, vocês vão ver que alt, na verdade, é a altura do degrau, significa o x. A altura do usuário é a altura a subir, ou seja, a altura que o usuário deseja alcançar. Resul, né, é a quantidade de degraus. Então vamos lá, já foram declaradas as variáveis do tipo real, né? 3 espaços de memória, endereçado por 3 variáveis. O que eu tenho que saber agora, né? Então declarei as variáveis necessárias para o meu programa, para o meu algoritmo. O que eu preciso saber? Analisando aqui, sempre leiam novamente com muito carinho, muita atenção, o enunciado do problema. O que é valor que o usuário tem que entrar, né? X e a altura que o usuário deseja alcançar. Ou seja, essas duas primeiras variáveis, o usuário do seu programa vai ter que digitar no teclado. O programa vai ter que calcular a quantidade de degraus, tá? Então, não vai ser atribuição e vai ser comando de leitura. Como se faz isso? Então, eu vou colocar o comando escreva, digite a altura do degrau em centímetros. Vamos supor que aqui seja a tela do seu monitor que você está executando o seu programa. Após escrever aqui, vai aparecer na sua tela exatamente isso. Aí o usuário fica olhando essa tela de execução do programa e analisa o seguinte: digite a altura do degrau. Então é intuitivo, né? Sempre tem que ter uma mensagem para que o usuário saiba o que fazer. Então escreva uma determinada mensagem para que o usuário saiba o que fazer. Então, lendo isso aqui, ele vai digitar um determinado valor para poder continuar com o programa. Essa forma de interação do usuário digitar um valor, né, ela é feita através do comando leia. Então, na hora que passar por esse comando aqui, leia out, que é a variável altura, tá? O usuário vai digitar 15. Na hora que lê 15, vai para dentro do espaço de memória endereçado por altura, ok? Mais outra variável que o usuário vai ter que digitar, tá certo? Digite a altura a atingir. Leia a altura do usuário. Então, na hora que chega aqui, o usuário vai digitar um valor, 180. Ou seja, então, ele deu 15 centímetros para o degrau e ele quer subir 180 centímetros, ou seja, 1,80 m. Tá? Então, aqui é feito o cálculo, né,
da altura a seguir, né, a atingir. O resultado é a altura total dividida pela altura de cada degrau, então eu vou ter a quantidade de degraus, tá certo? Então, vocês perceberam que aqui estava acontecendo a colocação de valores dentro do espaço de memória das variáveis, tá? O resultado que foi calculado aqui, a altura a altura do usuário sobre a altura de cada degrau, 180 dividido por 15 dá 12, né? E aí é o resultado que é apresentado nessa última linha aqui, ó. A quantidade de degraus é. Observem que é exatamente a frase que está aqui, ó. A quantidade de degraus é. Esse vírgula, quando eu mando imprimir uma variável, não vai imprimir resu, vai imprimir o que está dentro do espaço de memória endereçado por resu, que no caso é 12. Ok? Então, por enquanto é isso. Vamos para a próxima aula. Chegou o momento da gente apresentar a linguagem C, né, para caminharmos em paralelo. Avançamos em algoritmo, avançamos na linguagem C. Ok? Até o próximo vídeo.